Olá, pessoal! Continuando no tema linhas de crédito, faremos agora o passo a passo de simulação para entendermos como que funciona na prática essa verificação. Bom, pessoal, vamos agora a algumas hipóteses de simulação. Conforme nós vimos aqui, né, na nossa aula de financiamento, a ideia da simulação é nós descobrirmos qual que é o potencial aquisitivo do nosso cliente, ou seja, o comprador, quanto ele consegue, considerando o total do imóvel, quanto que ele consegue obter de financiamento. E aí, né, o que não for liberado para esse cliente de financiamento, comporá a entrada do imóvel. Aí, este valor de entrada deve ser negociado diretamente com a imobiliária, com a construtora, com a incorporadora, com o vendedor daquele imóvel. Então, sempre que quisermos fazer um financiamento para o nosso cliente, ou, né, aqui no nosso caso, como veremos hoje, uma simulação de financiamento para o comprador, considerando recursos de FGTS, então faremos aqui pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil. Já se o cliente de vocês usará recursos, por exemplo, SBPE, que provém da caderneta de poupança, então é possível que esse financiamento seja obtido em qualquer outro banco privado. Então, também nos bancos privados, ali no site dos outros bancos, o banco ali que vocês, né, quiserem fazer esse comparativo, também tem a possibilidade de vocês simularem. Basta ingressar ali no site do banco, coloca ali simulador habitacional, simulador imobiliário, e vocês terão, né, uma boa visualização do cenário que será liberado, poderá ser liberado de financiamento para o cliente de vocês. Nessas nossas simulações de hoje, né, nós faremos ali de alguns casos, alterando algumas informações para vocês verem enquanto o resultado acaba mudando. Quando nós mudamos a linha de financiamento, a idade do cliente, o perfil de renda do cliente, enfim. Então, nós optamos aqui por fazer no site da Caixa Econômica Federal ou nos simuladores disponibilizados pela Caixa. Aí nós temos duas possibilidades. Então, nós temos esse primeiro aqui que chama portaldeempreendimentos.caixa.gov.br/simulador. Se vocês jogarem em qualquer site de busca, portal de empreendimento, simulador habitacional, simulador financeiro, vocês obterão, né, esse link aqui, ou também no próprio, né, simulador habitacional da Caixa, que é o www.8.caixa.gov.br. Também basta jogarem ali no buscador, no provedor de vocês, que vocês acharão esse link completo. Vamos começar um primeiro caso aqui, uma primeira hipótese, no portal de empreendimentos, e depois eu faço a diferença para vocês, né, comparando com o da Caixa. E antes de iniciarmos aqui, é importante também nós ressaltarmos que esse cenário, né, esse passo a passo que nós vamos fazer para o nosso cliente ali perante o comprador, é uma simulação. Então, a ideia é de que, se o cliente tiver um score bom, um rating bom, né, ali considerado os fatores que nós estudamos lá no nosso curso de financiamento, a ideia é que o valor que efetivamente, quando a documentação desse cliente for encaminhada para análise de crédito, a ideia é que o retorno, a devolutiva do crédito seja bem próxima àquilo que o simulador nos traz. Porém, o simulador vai trabalhar apenas com os dados objetivos que nós imputarmos. Tem informações que são de caráter subjetivo, ou seja, nós não sabemos, por exemplo, se o cliente já teve um financiamento com a Caixa Econômica Federal e não cumpriu, se o cliente já fez financiamento imobiliário com qualquer outro banco e não conseguiu realizar o pagamento dessas parcelas, então é um cliente que tem restrições internas, tem restrição bancária, se ele já consumiu algum produto disponibilizado também pelo banco e não fez ali o pagamento, né, não quitou eventualmente esse produto que ele comprou, então vai ter restrição interna. Se o cliente tem, de repente, ali financiamentos que ele não te informou, ou por esquecimento, enfim, ou por qualquer outra razão, se ele tem muitas parcelas, se ele tem um comprometimento de renda grande no cartão de crédito. Então, vejam, não é um cliente inadimplente, não é um cliente que tem ali atrasos atuais de pagamento, mas é um cliente que compromete a renda
renda dele. Então, por exemplo, essas informações, só quando vocês de fato encaminharem a documentação para esse cliente, desse cliente lá para análise de crédito interna do banco, é que eles farão também esses outros levantamentos. Por isso que é muito bom nós deixarmos bastante claro para o cliente que é apenas uma simulação. Então, se tiver tudo ok ali com a vida financeira do cliente, com o relacionamento que esse cliente tem com o mercado, o que nós apresentarmos para ele na simulação será efetivamente bem próximo à realidade que será liberado de crédito para ele. Agora, se houverem esses outros fatores que às vezes o cliente não considera, às vezes o comprador não acha que ter ali um financiamento de carro pode impactar no potencial aquisitivo dele. E impacta sim. Por quê? Porque nós vimos também no curso lá de financiamento imobiliário que o máximo de comprometimento que o cliente ou o comprador pode ter de parcela é de 30% considerada a renda dele, a renda familiar, a renda conjunta ou a renda unilateral. Então, o máximo de parcela que ele terá de financiamento será equivalente a 30%. Então, se o cliente tem, por exemplo, ali, o comprador tem uma renda de R$3.000, o máximo que a Caixa ou qualquer outro banco privado liberarão de financiamento para ele será 30% sobre, calculados, né, sobre R$3.000. Então, ele terá uma parcela máxima ali de R$900, 999, enfim, tô arredondando aqui para vocês. Então, se ele tiver fora, né, esses 30% aqui, que seria o normal, objetivamente seria o valor que seria liberado para esse cliente, poderia, né, ser liberado para esse cliente. Ele ainda tem um carro, uma parcela de carro ali que compromete 10% da renda dele. Ele tem ali, não sei, pensão alimentícia, desconto direto em folha de pagamento. Então, esses outros comprometimentos financeiros dele acaba ao final impactando o que eventualmente poderia ser liberado para ele aqui no financiamento. Então, né, vamos aqui ver de maneira objetiva o que, né, um cliente que não tem, por exemplo, esses outros compromissos financeiros, o que seria ali autorizado para ele, ou bem próximo, né, do que liberaria ali de financiamento para ele. Então, descobriremos aqui o potencial aquisitivo do nosso comprador ou do nosso cliente. Pessoal, a primeira telinha aqui, quando vocês digitam, então, Portal de Empreendimentos Caixa, que vai aparecer para vocês é essa daqui, aparece, ó, simulador. E a primeira pergunta que o simulador faz para vocês é qual é a origem de recursos que nós vamos considerar. Então, lembrando que nós trabalhamos com as duas principais origens de recursos, sendo a primeira delas o FGTS, ou seja, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E aqui, pessoal, tomem muito cuidado. Nós não vamos optar por depósito em conta FGTS, nós vamos optar por FGTS, ou seja, todas as linhas de financiamento, todas as possibilidades de obtenção de crédito, considerando recursos de FGTS, nos abrirão aqui nas próximas telas, se nós escolhermos certinho aqui FGTS e não depósito em conta FGTS. A outra segunda possibilidade que nós temos, então, analisando ali, o cliente não tem conta vinculada com o FGTS. Ele sempre trabalhou ali, não sei, estatutário, ou ele nunca teve registro, né, em carteira, ele sempre trabalhou ali sem contribuir, sem ter descontos ali direcionados ao FGTS. Então, nós escolheríamos aqui a opção SBPE. Então, consideraríamos, por exemplo, ali os recursos da poupança, ok? Vamos primeiro aqui no FGTS, que é o mais comum, né, a maioria dos compradores, a grande parte, na verdade, dos clientes, eles têm ou tiveram em algum momento conta vinculada com o FGTS. Lembrando que os requisitos para poder utilizar a linha de recurso do FGTS na obtenção de crédito imobiliário é ter tido pelo menos ali 3 anos, e esses 3 anos são contados em dias, então eles podem ser meses consecutivos, dias consecutivos ou não. Lembrando, o cliente de vocês pode ter trabalhado 30 dias, como lá no emprego formal, demorou depois para ser registrado mais 1 ano, quando ele volta, ele continua tendo ali recolhimentos para FGTS. Então, essa soma, ainda que seja de períodos não consecutivos. Se tiver ali os 3 anos, ele pode utilizar o FGTS, ainda que naquele momento ele não esteja, por exemplo, trabalhando formalmente, não
esteja com uma conta ativa, né, junto ao FGTS. Que mais? Precisa trabalhar, né, e residir na localidade onde se pretende adquirir o imóvel, enfim, e aí tem as particularidades da linha, por exemplo, tem linha de financiamento que exige pelo menos 10% de saldo na conta do FGTS para poder utilizar. Mas a que nós mais trabalhamos, né, a que mais vai aparecer ali grande parte, e por que que eu digo isso para vocês? Porque são os números, né, do sistema financeiro habitacional. A maioria dos financiamentos concedidos consideram esses casos aqui, esses tipos de linhas de financiamento que nós vamos passar na nossa simulação aqui de hoje. Então, clicou ali, FGTS, não precisa preencher convênio, né? Aqui, observação pessoa física, normalmente já vem clicada, então nós não precisamos mexer, se não estiver, vocês cliquem. Se a pessoa é ou não empregada da Caixa, aqui é outro fator importante, por que a gente coloca, teria que colocar essa observação. E, dentre outras razões, se vocês notarem, quando o cliente de vocês ou o comprador, ele tem relacionamento com o banco que ele pretende obter o financiamento, então, de repente, ele recebe ali uma conta, a conta salário dele, então ele recebe salário naquele banco, né? Ou ele tem uma conta muito antiga, ele sempre foi pontual nos pagamentos dele, ele tem um histórico com aquele banco. Então, vocês verão que melhora muito o perfil do cliente naqueles aspectos subjetivos que nós comentamos no começo da aula, a situação dele ter ou não relacionamento com o banco, se ele compra produtos daquele banco, então ele tem ali uma previdência privada, ele tem um seguro, não sei de qual espécie, então essas situações acabam melhorando o perfil aquisitivo do seu cliente naquele aspecto subjetivo. Então, fica também uma dica para vocês, se o seu cliente ele não consegue obter o financiamento que pelo simulador deveria ser concedido para o perfil dele, vocês podem ajudá-lo a melhorar o perfil considerando essas outras situações, né? Orientá-lo a transferir a conta, a salário dele para aquele banco, para que ele comece a ter relacionamento com o banco, ele comece a ter um histórico com aquele banco, né? E aí consegue melhorar aqui as situações, os aspectos de financiamento. Que tipo de financiamento você deseja? Residencial urbano ali via de regra, aí nós avançamos. Outro ponto importante, a categoria do imóvel. Aqui é fundamental vocês escolherem certinho qual espécie de imóvel que se pretende obter o financiamento. Via de regra, nós trabalhamos com imóveis na planta, então vocês ali, corretores que trabalham com construtoras, com incorporadoras, né, e fazem venda de imóveis na planta, a opção que vocês vão escolher é exatamente essa última aqui. Olha lá, construção, aquisição de terreno em construção, tracinho, olha lá, implementação ou implantação, plantas e coletivas. Então, optem por esse. Se vocês continuam trabalhando, né, em construtora ali, ou trabalham como imobiliárias credenciadas, in-house, enfim, mas estão trabalhando aquele produto que não está em fase de lançamento mais, é um produto que já virou estoque, né, já foi o lançamento, já foi aquele grande boom, aquele movimento ali do mercado na aquisição daqueles produtos recém-lançados, mas sobraram algumas unidades. A construtora ainda tem algumas unidades em estoque. Aí a gente vai para a primeira opçãozinha aqui, ó, novo. São imóveis que têm até 180 dias de habite-se. Então, já lançou, já fez a venda do lançamento, né? Já entregou chaves, já teve entrega de chaves, já foi expedido o habite-se, mas não passou 6 meses ainda da data da expedição do habite-se. Considerar, então, um imóvel novo. Agora, quem trabalha com imóvel de terceiro, aquele imóvel mais antigo, imóvel que já tem mais de 6 meses de habite-se, imóvel que já está no mercado ali, já foi comprado, já foi vendido, já foi revendido. Então, passou de 6 meses de habite-se, vocês devem considerar aqui a segunda opção, imóvel usado. Então, quem trabalha com terceiros vai optar aqui na alternativa aqui, imóvel usado. Vamos fazer o primeiro aqui com o imóvel na planta, depois a gente
vai alterando conforme as possibilidades. Segundo ponto que vocês precisam, né, colocar aqui, digo preciso porque aí tem obrigatório para vocês caminharem para o próximo passo, para a próxima etapa, é a cidade. Então, cada um coloca aí o município em que trabalha, o município onde o imóvel em que vocês pretendem realizar ali a obtenção desse financiamento para o cliente de vocês está localizado. Eu vou colocar aqui apenas a título de exemplo São Paulo, mas vocês coloquem exatamente ali onde o imóvel está localizado. Valor do imóvel, pessoal. Então, o valor da avaliação do imóvel. Vamos considerar aqui, por exemplo, um imóvel que custe ali R$240 mil, tá bom? Apenas a título de exemplo. Seu imóvel foi avaliado em R$180 mil. Se o imóvel foi avaliado em 195,38 reais e 24 centavos. Coloca direitinho aqui o valor do imóvel, né, que será ali financiado. Outro ponto importantíssimo é a renda da família. Viram que eu pulei aqui prestação máxima? Depois eu volto aqui com essa informação para vocês. Vamos considerar que o perfil desse nosso comprador, desse cliente, ele tem ali uma renda bruta familiar de R$3.500 e que de repente sejam 2 proponentes. Tá bom? São 2 participantes, uma renda conjunta, pode ser um casal, um recebe 1.100, outro recebe 2.400, um recebe, não sei, não importa, não precisa ser exatamente a metade. Todos que comporão aquela renda, nós somamos as rendas brutas, né? Renda considerada aqui bruta, somamos e colocamos aqui. Agora, por que eu pulei a prestação máxima, gente? Porque não é um item obrigatório. Então, não preciso colocar aqui a prestação máxima. Eu já falei para o meu cliente que, se ele tem uma renda de R$3.500, o máximo que ele terá ali de financiamento é 30% sobre R$3.500. Mas pode ser que ele diga assim para você, olha, mas eu tenho outros comprometimentos que não são comprometimentos oficiais, eu tenho um outro projeto, não sei, eu estou guardando ali um dinheiro na poupança para fazer uma viagem, um passeio, não sei. Pessoal, pode ser que ele tenha ali um outro objetivo que não esteja ali formalizado, que não vai impactar nos 30% da obtenção do financiamento dele, porque não é uma informação oficial. Mas ele não quer, por exemplo, assumir uma parcela de 30%. Então, se a gente, né, eu vou arredondar aqui só para facilitar a conta. Se fosse 3.600 a renda dele, 30% sobre 3.600, ele teria ali um financiamento máximo de R$1.200. Pode ser que ele fale, olha, ainda que eu consiga os R$1.200, eu não quero assumir uma parcela de R$1.200. Eu quero assumir uma parcela, uma prestação máxima, por exemplo, de R$700 por mês. Daí vocês preencheriam aqui, entenderam? Apenas se o cliente fizer essa solicitação, qual que é a prestação máxima que ele pretende pagar, né? Pode ser que o cliente venha com essa ideia, com esse pedido para vocês. Aí ele vai saber que vai impactar ali na entrada dele, ele vai ter que fazer essa complementação da diferença do financiamento com uma entrada mais significativa. Mas, se for esse o caso do cliente de vocês, aí vocês preencham aqui a prestação máxima. Se ele não fez, né, nenhuma exigência ali, nenhuma observação, vamos tentar o financiamento máximo considerando os 30%, então deixamos em branco aqui a parte da prestação máxima. Quantidade de participantes aqui colocamos 2, ó lá, poderia ser até 10 participantes, sem problemas nenhum. E aí, só não esqueçam, quanto mais participantes vocês colocarem e mais aqui aumentar a renda do cliente, lembrando que o teto do Casa Verde e Amarela é uma renda, né, de R$8.000. Então, se colocar renda de R$8.000, a prestação do cliente de vocês pode chegar até 3 vezes 8, 24, até R$2.400. 30% calculados sobre R$8.000 será uma parcela de R$2.400. Então, cuidem também, né, de fazer essa análise de viabilidade com o cliente de vocês para entendermos qual que é a realidade, quem que vai fazer o pagamento daquele financiamento efetivamente, né? Porque tem cliente que diz, coloca a renda dos meus pais, coloca a renda do meu irmão também para ajudar a melhorar o financiamento. Mas aí, ao mesmo tempo, não adianta, né? Porque a parcela vai ficar mais alta e é ele que vai pagar sozinho depois ali o financiamento. Não vai conseguir realizar o pagamento, vai se complicar e ainda vai ter o prejuízo de não conseguir nunca mais depois, né, conseguir outro financiamento.
Outra informação, gente, ó lá, possui 3 anos de trabalho sobre o regime do FGTS, somando-se todos os períodos trabalhados, é o que nós falamos, né? Só pode utilizar a linha de crédito FGTS quem tem 3 anos de ali contribuição de conta vinculada com a FGTS. De novo, mesmo que esses 3 anos não sejam consecutivos, tá? Pode ter ali um gap, um lapso temporal entre um registro e outro, sem problemas nenhum, entre um recolhimento e outro, sem problemas nenhum. O que importa é que a soma final nós cheguemos ali em 3 anos ou 36 meses. Outra observação, proponente já beneficiado com subsídio do FGTS, aqui o ideal é nós não clicarmos, né? Que o nosso cliente não pode ter recebido esse benefício, porque é um impeditivo, também como nós falamos ali nas nossas aulas de financiamento, vai atrapalhar aqui o cenário do nosso cliente, a não ser que ele tenha vendido esse imóvel, aí vai ter que adaptar a linha de financiamento dele para aquela possibilidade em que o cliente já tem imóvel no nome, já teve imóvel no nome e faz a comprovação da transferência de propriedade. Mas, né, não vamos clicar aqui, no nosso exemplo, o nosso cliente não teve esse benefício. Pessoal, próximo, então eu avancei aqui, próximo passo, código da legislação, nós não precisamos preencher nada aqui, o sistema automaticamente já vai calcular, tá bem? E aqui, agora nós vamos ver a participação dessas rendas conjuntas. Lembra que nós comentamos que a renda do nosso cliente era R$ 3.500? E aí, olha, conforme nós vamos avançando as etapas, vocês olhem aqui no resuminho do ladinho, que ele vai trazendo para vocês ali as últimas informações que vocês lançaram. Então, origem de recurso FGTS, né, não empregado caixa, imóvel urbano, construção ali na planta, valor do imóvel 240 mil, renda familiar 3.500, FGTS tem, ó lá, cumpre o requisito, mais de 3 anos, enfim. Quando nós falamos da renda de 3,5, eu falei para vocês, pode ser que um receba 1.100 por mês e o outro recebe 2.400. Então, né, nós teríamos uma tendência a fazer uma regra de 3 para entender qual que é a participação de cada uma dessas rendas nos R$ 3.500. Ou seja, quem contribui com 1.100 não vai ter o mesmo percentual de participação no financiamento do que aquele que compôs a renda ali em R$ 2.400. Porém, para o simulador, essa informação é irrelevante. Não consideramos aqui a participação, pois todos os que participarem da obtenção do financiamento serão proprietários na proporção de 50% do imóvel. Então, cada um terá exatamente a metade do imóvel, não importa tanto a metade em termos de crédito quanto de débito, né? Então, não importa quem que tinha renda maior, se havia uma renda ali mais significativa em detrimento da outra, essa informação é extremamente relevante. A gente vai preencher aqui 50% de participação para o participante 1 e também 50% para o participante 2, não importando aqui efetivamente qual o valor né, da participação de cada um. Outro dado que nós vamos colocar aqui é a data de nascimento dos participantes. Então, vamos considerar que os nossos compradores tenham aqui como data de nascimento, e aqui o que vai valer, né, o que tem importância aqui é o ano de nascimento. Então, os nossos compradores, um é de 1980 e o outro ali é de 1981. O que o sistema vai considerar na hora de fazer o cálculo aqui do potencial aquisitivo desse cliente? Apenas o ano do mais velho. Então, ele vai considerar aqui 1980 para realizar esse cálculo, ok? Então, a continha que o sistema vai fazer é qual a expectativa de vida dessa pessoa, né, com essa idade. Então, ela consegue, com a expectativa de vida que nós consideramos, assumir 420 parcelas de financiamento, 360 parcelas de financiamento. Então, é esse o cálculo que o sistema fará. Depois, nós vamos fazer uma simulação aqui com uma idade, né, um pouco mais avançada de participação, e vocês verão quanto reduz ali de liberação de financiamento, porque reduz o número de parcelas de financiamento. Então, 80 e 81 aqui avançamos,
Ok, agora vai aparecer aqui o enquadramento. Então, quando nós optamos lá no comecinho da simulação por FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o sistema vai nos trazer todos esses códigos aqui. Então, ó, aquisição de terreno e construção pessoa física, programa a Casa Verde Amarelo, Casa Verde Amarela, código 2678. Vamos optar por esse código aqui no nosso caso. Tem aqui outras opções, ó, tem linha pró-cotista liberada, né? Tem aqui terreno de doação. Então, via de regra, não vai encaixar nesses outros. Porém, ó lá, doado pelo poder público, terceira linha ali de enquadramento. Via de regra não será. Quem trabalha ali com lançamentos, quem trabalha construtora e incorporadora, via de regra será essa primeira opção. Mas sempre estejam atentos às notícias do DI, às notícias do departamento também de crédito do lugar que vocês trabalham. Porque tem meses em que uma linha ou um enquadramento está melhor do que o outro, né? Se aquela linha tem mais recursos, ela acaba liberando um pouco mais de financiamento para o cliente. Então, e as construtoras, normalmente, elas fazem esse comunicado para a equipe de pontas ali, da ponta, né, para os seus corretores. Então, vem ali na notícia, olha, esse mês fazer ali análises no código tal. Então, estejam sempre atentos. Se não houver mudança, vamos escolher essa primeira aqui, 2678. Ok? Avançamos para a próxima tela, vejam que o resuminho aqui do lado já aumentou, né, com a idade aqui dos proponentes. Então, agora é o momento de nós escolhermos o sistema de amortização. O sistema, automaticamente, ele já vai aparecer aqui a opção saque, né, e aí nós teríamos a segunda modalidade de amortização, que seria a price. Vamos fazer com um e com o outro depois para vocês compararem e verem ali qual que é o melhor cenário. E aí, pessoal, sempre a ideia é vocês fazerem os dois cenários, porque depende da renda, depende da idade, depende do enquadramento. Uma forma de amortização, um sistema de amortização vai ser mais conveniente para o cliente de vocês do que a outra, né? Vocês verão como nós vamos também, já falei para vocês, comparar aqui uma amortização com a outra, que tem possibilidades, tem perfis ali de cliente em que uma tabela libera muito mais financiamento, ou seja, reduzem muito a entrada que o cliente de vocês tem que ele dar na aquisição daquele imóvel do que outra tabela, do que outra forma de amortização. Vamos fazer com a saque aqui para iniciarmos, e aí fazemos comparativo com a price para vocês notarem ali se nesse caso, se nesse perfil tem, né, vai aparecer ali uma diferença ou não. Outro ponto importante é se o cliente de vocês, o comprador, ele tem dependentes ou não, né? Então, aqui seria aquela observação de fator social, que nós também falamos na nossa aula de simulação. Por quê? Vejam que o objetivo, né, só relembrando aqui com vocês, do Casa Verde Amarela, desses programas habitacionais, é justamente conceder às famílias um imóvel, a possibilidade de adquirir imóvel. Então, o programa, ele não tem o intuito de ser ali utilizado por investidores, né, por pessoas ali que queiram comprar para alugar, por exemplo. Então, quanto mais houver aqui a constituição de uma família, de uma unidade familiar, e aí, né, nós falamos ali sobre as possibilidades de família que nós temos hoje. Então, quem é o dependente? É o filho, é alguém que está sob tutela, sob curatela desse proponente, é uma avó, né? Tem gente que mora ali com o avô, com a avó, é dependente, declarado ali no imposto de renda, ou tem uma sentença judicial que comprova aquela relação de dependente, às vezes os pais, né? Então, se tem dependente, nós clicamos aqui, porque aí está configurado o fator social, e isso reduzirá em 0,5%, ou seja, em 0,5% a taxa do financiamento. Parece que é pouco, mas 0,5% sobre 200 mil reais, sobre 240 mil reais, é um valor bem significativo. Então, esses 0,5% vão entrar como liberação de crédito. A pessoa deixa de pagar 0,5% de juros e consegue esse valor, né, ali para melhorar o perfil de financiamento. Mas aí só clica se de fato o cliente de vocês, ali, o comprador, tiver esse dependente. Se não tiver, não pode colocar aqui.
Que mais? O tipo a tipologia, né, de unidade, aqui no nosso caso é um apartamento, e área privativa, gente. Vamos trabalhar com cenário, né, Casa Verde Amarela ali de 36 até 44 metros quadrados. Vamos trabalhar aqui com um cenário de 40 metros quadrados, mas pouco impacta essa observação, quase nada, né? Na verdade, nada impacta essa observação na hora do cálculo aqui do financiamento. Avançamos aqui, próxima tela. Cronograma. Cronograma, pessoal, vai nos dizer qual que é a expectativa de evolução de obra do cliente de vocês. Quanto, em tese, ele pagará de evolução de obra? Ora, estamos falando de apartamento em construção, né? Em unidade ali em construção. Então, vocês sabem, além do financiamento que o cliente apenas começará a pagar quando ele tiver ali obtido as chaves do imóvel, quando ele tiver ali, né, saiu a BITS, ele pegou a chave do imóvel, começa a pagar o financiamento, até então, até esse período, ele pagará os juros de obra, né? Porque, veja, ele obteve o financiamento agora, a construtora já recebeu no momento da compra e venda, já recebeu o valor inteiro que foi liberado de financiamento para ele, porém ele só começará a pagar o banco nas chaves. E aí esse, né, pode demorar ali o prazo de construção 24 meses, 30 meses, 12 meses. Então o banco cobra durante esse período ainda no qual o financiamento não é pago, não iniciou-se ainda o pagamento do financiamento, cobra-se os juros de obra, ou taxa de obra, ou evolução de obra, ou seguro de obras, né? Não sei aí na região de vocês qual que é a expressão mais comum, mas todas essas são sinônimos. Então, o cliente fica naquela ansiedade, né? Quanto que eu vou pagar aqui de taxa de obra? Porque às vezes ele parcelou a entrada ainda do financiamento dele, ali, da aquisição do apartamento dele. Então, ele tem que considerar a parcela do saldo de entrada mais a taxa de evolução de obra, mais evolução de obras. Então, como que a gente, né, consegue dar para o cliente ali um rascunho, uma estrutura, uma possibilidade de evolução dessas parcelas, vez que esse valor é cobrado pelo banco, no nosso exemplo aqui, pela Caixa, né? E o corretor acaba não tendo acesso a essa informação, porque não vem para a construtora, não vem para ele, né? Então, como que a gente consegue ter uma precisão aqui, uma proximidade do que será cobrado para o nosso cliente de evolução de obra? A gente preenche aqui quantos meses, por exemplo, faltam para aquela entrega de chaves. No meu exemplo aqui, eu vou colocar 24 meses, ok? Mas poderia ser 12, 8, 10, 9, não sei, 30, né? Vejam ali quanto está marcado na tabela de venda de vocês, qual é a data prevista para entrega das chaves. E daí vocês contam os meses. Então, do momento da compra e venda até a entrega de chaves, quantos meses vão demorar ainda, vão passar, né? E aí coloca aqui, põe calcular e avançamos. Pronto, temos aqui a nossa primeira simulação nesse perfil de cliente que tem renda familiar de R$ 3.500. Vejam que para esse cliente, pela saque, ele vai ter que ter, no momento da aquisição, olha lá, uma entrada de R$ 97.047,51 centavos. Por quê? O que liberou de financiamento para ele? R$ 139.470,49, né? Ele conseguiu um financiamento por conta da idade, né, dividido ali em 420 meses. Ele obteve subsídio, então ele teve ali de R$ 3.482. Esse desconto, então, é o subsídio que este perfil de cliente conseguiu. Se a renda familiar fosse menor, o subsídio seria maior. Se a renda familiar aqui fosse maior, talvez nem tivesse subsídio. Nós vimos ali quando encaixa no grupo 3, não tem nenhuma viabilidade, aqui, nenhuma possibilidade desse desconto, da concessão de subsídio. Enfim, e a cota máxima de financiamento, olha lá, 80%. Então, 80% sobre os 240 mil é o máximo que esta tabela para este perfil de cliente liberaria de financiamento para esse cliente. Então, é apenas ali 139.470, ele tem que ter quase ali R$ 100 mil de entrada
né, uma renda de 3,5 para comprar um apartamento de 240 mil. Enfim, aqui nós temos o valor da prestação, como é saque, né? Aqui, olha, a prestação será decrescente, a primeira prestação será 1.049, vejam que não ultrapassa 30% da renda familiar, né? Não passa ali de 30% calculados sobre os R$ 3.500, é o teto. Os juros efetivos, então, os juros para essa renda ficou entre 5,5, né, os nominais até 5,64. Esses juros, né, anuais, é uma taxa bem muito considerando ali a renda do cliente. Tem o seguro, nós falamos também sobre o seguro compreensivo, né? Vejo que o valor do seguro é um valor praticamente irrisório, mas vamos agora saber com detalhes exatamente qual que é o custo efetivo total dessa planilha. Então, vejam que eu cliquei ali em custo efetivo total da planilha e aqui vocês têm as informações mais detalhadas para o cliente de vocês. Lembram que a gente considerou que para essa entrega demorariam 24 meses? Então, o sistema nos calcula a parcela de obra do cliente, né? A prestação da fase de obra ou da evolução de obra do nosso cliente. Então, ele vai começar com uma parcela número 1, aproximada de R$ 78,68 e terminará com uma evolução de obras de R$ 666,77. Então, na parcela aqui no mês 24, né, no 24º mês, o mês que antecede a entrega de chaves, esse cliente estará pagando de evolução de obra aproximadamente R$ 660,77, mais o saldo de entrada. Viram que o saldo de entrada aqui ficou R$ 97 mil. Não sei qual que é a negociação que ele fará ali com o vendedor, como que ele fará o pagamento desse saldo de entrada, quase ali de R$ 100 mil, mas se ele parcelar, precisamos considerar o valor daquela parcela, mais aqui o valor da fase de obra. Então, a fase de obra é composta pelo valor da fase de obras, efetivamente, aqui na primeira coluna, mais o seguro, né? Mensalmente tem o seguro, que é o que garante para o cliente de vocês, para o comprador, a entrega do empreendimento. Para que se paga a fase de obras, né? Para que há uma contratação já de pagamento antes da efetivação ali, da entrega das chaves e do início do pagamento do financiamento? Porque este valor aqui, já adiantado para o banco financiante, é o que garante a entrega da obra. Se a construtora não conseguir realizar aquela construção, na pior das hipóteses ali, falir, entrar em recuperação judicial, a contratação desse seguro traz a segurança para os clientes que mesmo nessa situação haverá ali a entrega dos apartamentos. Então, é importante também mostrarem para o cliente de vocês, para o comprador, esse cenário, o quanto é relevante haver esse pagamento de seguro ainda, né, durante a construção do empreendimento. Outra informação que vem bem detalhada aqui na fase no custo efetivo total da planilha, lá do financiamento, é o valor das parcelas efetivamente. Consta aqui, ó, como, fase de amortização. Então, desde a parcela 1 até a parcela 420, né? Lembrando que para esse cliente aqui, por conta da idade, liberaram 420 parcelas para que ele consiga realizar o pagamento do financiamento dele. E por ser pela saque, a parcela começa ali a prestação, que é a amortização, mais os juros, mais o seguro, vai começar em R$ 1.049,90 e vai terminar, então a parcela 420 será uma parcela que, considerando a amortização mais o seguro na última nem aqui, ó, R$ 358,62. Então, aqui, né, o comprador consegue ter uma ideia bastante clara de como serão esses 420 meses de pagamento de financiamento. Ok, pessoal? Então, aqui foi, né, o nosso primeiro caso. Vamos pensar aqui na possibilidade. Então,
desse cliente financiar ou tentar ali uma amortização pela Price, já que pela saque nós tivemos aqui uma liberação não tão atrativa, né, que culminou ali numa entrada de R$ 97 mil. Vamos tentar mudar aqui para Price para ver se haveria alguma alteração aqui no perfil ou na simulação desse cliente. Então vejam que a gente pode voltar até pelo resumo aqui pelo lado, não precisamos voltar, né, nessas telinhas aqui embaixo. A gente clica aqui no resumo, na informação que nós pretendemos editar. E avançamos, escolhe de novo aqui enquadramento, aqui, olha, chegamos, vamos ver se pela Price melhoraria o cenário do nosso cliente. Sempre lembrando que quanto mais baixa ali a entrada, mais fácil, né, ele conseguir dar esse passo. Vejam aqui, pessoal, mesma renda, mesma data de nascimento, mesmo enquadramento. Se nós considerarmos o sistema de amortização pela saque, vejam quanto reduz aqui a entrada do cliente. Olha, vai para 57.480, ou seja, o financiamento dele, olha, aumentou bastante. Aumentou para 179.037,43. Vejam um detalhe que nós mudamos. Mudamos apenas ali a forma de amortização, de saque para Price. E aí, habitualmente, quando vocês começarem a fazer esses financiamentos, vocês notarão que para rendas mais baixas, a Price costuma, né, claro que temos que considerar algumas variáveis, mas a Price costuma ser mais atrativa para esse perfil de cliente, ao passo que a saque para rendas mais altas acaba liberando ali um melhor financiamento para o cliente de vocês, para o comprador do produto. Então, veja aqui, ó, ficou mais fácil fecharmos essa conta, o saldo de entrada ali, R$ 57 mil, ao invés de 97 mil. Então, é mais fácil o cliente ir atrás, né, dessa diferença, a construtora, a incorporadora conseguir fazer um plano de parcelamento de 57 mil do que 97, né? Vamos ver aqui o custo efetivo total da planilha para dizermos para o cliente também como se comportarão as parcelinhas dele. Então, fase de obras não vai ter mudança, vai ser praticamente ali o mesmo cenário, porque são os mesmos 24 meses, porém a fase de obras sempre é calculada sobre o valor da parcela. Então, como aqui mudou o valor da parcela, porque a saque ela começava em 1.000 e pouquinho e terminava em 300, na Price, olha, ela é constante, ela começa em 961 e termina ali a parcela 420, 900 e alguma coisa. Então, também o percentual de cálculo da fase de obras vai ter essa alteração, né? Lembrando ali que os juros de obra podem chegar até 110% sobre o valor da parcela do financiamento. Então, nesse caso aqui, olha, para esse cliente, se ele optar pela aquisição pela Price, ele pagará no primeiro mês depois da compra do apartamento 88,54 de fase de obras e um mês antes dele receber as chaves do apartamento, ele pagará 843, recebeu as chaves, não há o que se falar mais de obra, não existe mais fase de obras, ele começará a pagar a parcela número 1 do financiamento, 961 mais os 63,50 do seguro, ele assumirá ali uma prestação de R$ 1.049,95 por 420 meses. Entenderam? Então, lembra que também lá na prestação máxima tinha a possibilidade de vocês colocarem para o cliente de vocês qual que é o valor máximo que ele queria pagar? Pode ser que lá vocês tivessem preenchido uma outra informação, aí viria aqui, né, no custo efetivo total da planilha, um plano de simulação, um plano de financiamento dentro daquela perspectiva que vocês colocaram ali como prestação máxima. Se vocês não preencherem, o sistema vai nos trazer o máximo que é liberado de financiamento, o máximo de prestação que se entende seguro para aquele sistema, para aquele comprador assumir de parcela de financiamento. Tem pouquíssimas variações aqui, o que varia efetivamente é o valor do seguro, né? Mas vejam que não tem um decréscimo de parcela, né, uma diferença sensível ali de valor de prestação, como há na tabela saque decrescente. Ok? Então, vejam, né, quanto é importante vocês trabalharem com essas variáveis no sistema. Aqui, só mudamos a forma de amortização, já mudou bastante o perfil do cliente de vocês. E também, né, a liberação do financiamento.
Então é isso, pessoal. Espero que a simulação tenha sido bastante producente, que tenham aprendido bastante. Bons estudos!